E agora a gente vai ter dicas com o arquiteto Michel Rossato sobre como utilizar as pedras para transformar os ambientes. Veja só! E o nosso assunto agora no Vitrine Revista será sobre as pedras e como você pode utilizá-las em diversos ambientes aí na sua casa. E para isso, eu conto aqui com o nosso super arquiteto Michel Rossato. Tudo bom, Michel? Tudo bem, Paty. Meu lindo, conta pra gente. Nós temos aqui algumas amostras, né, de pedras. Fala um pouquinho pra gente sobre as diferenças e o que é cada uma. Tá, então vamos lá. Aqui a gente separou por tonalidades para ficar mais fácil de explicar, né? E aqui a gente tem diversas texturas, além de cores, texturas diferentes, né? Que hoje no mercado tem aparecido cada vez mais opções de pedras, né? A gente consegue, com os granitos e mármores antigos, a gente consegue trazer eles com novas texturas e para usos distintos novos, né? Então aqui a gente começa, por exemplo, com a textura polida, né? Que é a textura convencional, né? Que a gente tem. Que é a lisa, né, Michel? Que é a lisa, exato. É aquela que geralmente você vê nas casas, é essa daqui. E hoje ela tá vindo com a textura escovada também, ó. Então aqui até tem a amostra, ó, de duas pedras, que são o mesmo material, só que com texturas diferentes. Então a gente consegue ver a diferença. a diferença, exato. Essa daqui então é a polida e a de lá é a escovada. E no uso, né, na prática, o que isso diferencia? A vantagem. Por exemplo, assim, na polida, qualquer coisa que você larga, por exemplo, um copo molhado em cima, fica a marca ali aparecendo. Na escovada, por exemplo, você já larga um copo molhado, não fica aquela marca tão aparente. Como ela não tem o brilho, não aparece aquele pozinho, né, que fica em cima, acaba ficando em cima por conta, né, de ficar parado ali. Então, são inúmeras vantagens que a gente tem, né, para materiais com essas texturas novas. E onde que eu posso utilizar esse material aqui, Michel? Esse daqui você pode usar onde você quiser. Principalmente, assim, é mais indicado em cozinhas, né, para quem gosta de um ambiente mais escuro, né, super indicado esse preto escovado aqui para cozinhas, espaço gourmet, churrasqueira, principalmente, né, que envolve um pouco mais de gordura, né, no ambiente, então ele é muito utilizado nisso e ideias infinitas. Pode ser utilizado em banheiros também, vai muito do estilo, da personalidade, né, de cada projeto. Michel, o que mais nós temos aqui? Então, seguindo nessa linha dos tons mais escuros, a gente tem a diferença aqui de dois tons de preto, né, que é o preto São Gabriel e o verde Ubatuba. O que diferencia um do outro? Né? O preto São Gabriel, ele tem um fundo um pouco mais acinzentado e mais puxando para o preto. Já o verde Ubatuba, a gente tem um fundo um pouco mais esverdeado. Esse daqui era um material muito utilizado antigamente, né? Agora tem se vindo mais o preto São Gabriel, e a diferença dos dois, assim, é mais a questão do custo, né? O verde Ubatuba é bem mais em conta que o preto São Gabriel, só que esteticamente o preto São Gabriel é mais bonito. Então, vai muito do orçamento, assim, se você pode investir um pouquinho mais, acho que valeria a pena para ter um ambiente mais interessante, né, nesse sentido. Perfeito. Daí aqui a gente seguindo a linha, isso daqui são granitos, né? Aqui a gente tem daí um mármore preto, ó. Esse aqui é o preto Via Láctea. Ele já tem uns veios mais marcados, já é uma peça um pouco mais refinada. Também dá para ser usado em áreas de gourmet, cozinhas. Então, só que daí é uma pedra mais sofisticada um pouco, né? Como ela tem esses veios. Aqui, claro, é uma amostrinha pequena, tem só uma partezinha menor. Mas geralmente tem uma parte maior, bem branca. Qual que é a principal diferença entre granito e o mármore? O mármore, ele tem um pouco menos de resistência que o granito, né? Mas, esteticamente, o mármore é mais refinado, né? Mais bonito. Então, não que assim, vai colocar o mármore e vai, a curto prazo, dar problema. Não é assim. Mas ele tem menos resistência que o granito. E no desenho, o que a gente pode reparar a diferença deles? No mármore, os veios são mais abertos, né? Aqui você pode ver que, claro, é uma peça pequena, não dá para notar tanto, mas no mármore tem esses veios um pouco mais abertos e no granito já ele é um pouco mais fechado, a questão dos veios aqui, dos detalhes da pedra. Né? Até aqui que nas outras a gente vai conseguir entender melhor. Né? Daí, assim, seguindo nessa linha do mais escuro, existe também os tons de marrom, né? Que daí tem pedras, tem granitos e tem mármores também
de infinitas possibilidades. Todos eles dá para ser feito com as texturas tanto polida quanto escovada, né? Polida com brilhozinho, escovada com essa textura um pouco mais, né, acetinada aqui. E daí também, além dessas duas texturas, né, que a gente está falando, existe outras texturas. Por exemplo, existe essa textura aqui, que daí o bege Bahia, esse aqui está na textura levigada. O que é a diferença da textura levigada para a textura polida para a textura escovada? A levigada, ela fica acetinada, só que ela tem o mesmo toque da polida. Ela fica assim, sem brilho, só que ela tem o mesmo toque da polida. Por exemplo, aqui a gente tem o mesmo material, ó, só que na textura levigada e na textura polida. Só pra gente ver, ó. Ele até fica um pouco mais claro, né, na hora do assentamento aqui. Entendi. Olha só, gente. Então, é uma textura diferente do polido, né? Ela tem o toque similar ao polido, só que ela não tem brilho daí, né? E daí Lindas. Lindas, né? E daí já seguindo para a linha aqui dessas diferenças de pedra, a gente tem aqui também, por exemplo, um granito lixado. Esse daqui é muito usado para piscinas, né? Para borda de piscina, exato. Então, para não ficar liso, né? Então, ela tem uma textura, dá para tocar, ela é mais áspera um pouco, né? Claro que daí precisa de uma impermeabilização melhor por conta de encardir e tudo mais, né? Porque é usado em área externa, querendo ou não, né? Tem essa observação, né, a ser tomada. Ação do tempo, né, tudo. Exato. Então, ela precisa ter essa camada de impermeabilização em cima, né, mas ela não fica lisa igual, né, as outras pedras. Sim. E daí a gente tem para os granitos mais convencionais, por exemplo, indo agora para a linha dos claros. Esse daqui é o Itaúnas. Esse daqui é super usado, indicado para cozinhas, né, para quem gosta de tons mais claros, que é um custo-benefício. O Itaúnas é super recomendado. Tanto cozinhas, lavanderias, também espaços de lavanderia quando faz o tanque embutidinho, né? De tanque de inox embutido, ou o próprio tanque na pedra. Super indicado o Itaúnas. Ele é um granito, funciona super bem para essas áreas, banheiro também e tudo mais, né? Então funciona super bem. Custos daí, né? Falando, né, um pouco nesse sentido. O mármore sempre vai ser um pouco mais caro que o granito, né? E ideias são infinitas. Geralmente o mármore é usado em pias de banheiro, que daí molha menos, né? Como ele é um pouco mais poroso, molha menos, não tem, né, tanto perigo de com o tempo estragar, né? Claro que não dá para deixar assim a pia toda hora molhada, que vai infiltrar de qualquer pedra que você colocar. Vai acontecer isso. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter. Agora, eu observando aqui, por exemplo, as pedras mais claras aqui, né? Esse aqui é um quartzo. É questão de mancha. Se eu vou colocar numa bancada de cozinha, por exemplo, e aí? Então, o quartzo, existe vários tipos de quartzo também. Existe um quartzo que ele é de uma qualidade melhor, que daí ele não tem tanto esse perigo de manchar. Claro que, assim, quando cair um vinho, alguma coisa, você vai ter que limpar meio que na hora, porque, querendo ou não, essas pedras também, mesmo sendo pedras sintéticas, ela precisa, né, manter de um cuidado, né? Mas o quartzo, se ele é de qualidade muito boa, ele não mancha com tanta facilidade igual uns quartzos mais inferiores. Porque às vezes você vai na marmoraria, eles vão te vender um quartzo falando que é quartzo, né, vai ter o valor do quartzo, mas ele não é um quartzo de primeira qualidade. Então, você tem que procurar sempre empresas sérias, né, que trabalham idôneas, porque existe hoje no mercado que, olhando assim, é a mesma coisa, a cara dele. Mas aí a durabilidade, né, você já dá 3 meses de casa lá com a pia, já começa a encardir, já... Geralmente, claros assim, tons claros assim, a gente utiliza mais o quê? É na cozinha mesmo? Geralmente assim, vai muito do gosto pessoal, né? Cada projeto é muito particular, mas tons claros geralmente são utilizados em cozinhas e em banheiros, né? Geralmente se usa esses daqui. Principalmente aquela cozinha que não se usa muito no dia a dia, né? Que daí, assim, se tem muito uso, assim, faz o almoço e faz a janta, a gente sempre recomenda trabalhar granitos. Que daí a durabilidade é maior, né? Tem menos porosidade, funciona melhor com a durabilidade. Mas assim, quando você tem uma cozinha que você usa, por exemplo, uma vez por dia, você tem aquele hábito de limpar e tudo mais, super funciona, né? Pedras assim também. Perfeito. E daí aqui, por exemplo, só para finalizar, a gente tem, ó,
Aqui é o granito Itaúnas e aqui é o mármore branco Paraná. Claro que é um pedacinho bem pequeno, a gente quase não consegue ver os veios, ó, mas aqui dá para entender bem a diferença de um para o outro. Ó. O granito ele é mais fechadinho, né, a questão do desenho dele, e o mármore ele é um pouco mais aberto, né, tem os veios, os rajados mais abertos. Que lindos! E os dois igualmente maravilhosos e lindos, né? Dependendo do seu projeto, aquilo que você quer, em relação ao uso, se é área externa, se é área interna, aí vai determinar como que vai ser esse projeto arquitetônico todo. Michel, muito obrigada, viu, por esclarecer as dúvidas e falar um pouquinho mais pra gente sobre esse universo aqui dos granitos e dos mármores também. Eu que agradeço do convite, Paty. Manda o seu Instagram pro pessoal de casa para seguirem vocês também, tirarem as dúvidas. O nosso Instagram é Olar Arquitetura. Perfeito, Michel, até uma próxima. Obrigado, até mais. E vocês continuam com o nosso Vitrine Revista.